Eu nunca fui do tipo de garota que acreditava em contos de fadas. Cresci sabendo exatamente qual seria o meu futuro. Ajudaria minha mãe na padaria, casaria com um dos rapazes da vila, teria filhos e continuaria levando uma vida simples, sem grandes reviravoltas. E eu estava bem com isso. O que eu não sabia era que o destino nunca me deu escolha. Foi em um fim de tarde qualquer, quando o cheiro de pão recém-saído do forno ainda pairava no ar, e eu limpava o balcão da padaria, que minha vida mudou para sempre. O sino da porta tocou, e eu levantei os olhos, esperando ver um cliente. Mas o homem que entrou não era um dos moradores da vila. Ele usava uma armadura dourada, brilhante sob a luz do sol que se punha. Seu rosto era severo, sua postura rígida, e havia algo nele que fazia o ar da padaria parecer mais pesado. Atrás dele, outros 2 soldados aguardavam, seus olhos vasculhando o pequeno estabelecimento. Minha mãe, que até então organizava pães em uma prateleira, parou o que estava fazendo. O silêncio foi absoluto. Isabela? Filha de Antônio e Helena? A voz do soldado era firme, autoritária. Meu coração disparou. Nunca, em toda a minha vida, um soldado real havia posto os pés nesta vila. A única vez que eu vira um foi no Festival do Reino, quando eu tinha 8 anos. Meu instinto me mandava negar, mas alguma coisa em seu olhar deixava claro que não adiantaria fugir. Sim, sou eu. O homem puxou um pergaminho enrolado e selado com um brasão dourado. Quando estendeu o papel para mim, hesitei, mas meus dedos trêmulos acabaram pegando-o. Você foi escolhida para ser a noiva do príncipe Gabriel. O mundo girou. Eu pisquei, tentando absorver suas palavras. Isso só podia ser um engano. Por que um príncipe se casaria comigo? Não fazia sentido. A notícia foi um choque tão grande que precisei me segurar no balcão para não desabar. Mas então, vi o rosto da minha mãe. Ela estava pálida, as mãos apertando o avental como se tentasse conter o desespero. Atrás do soldado, algumas pessoas da vila espiavam pela porta entreaberta, murmurando baixinho. Minha garganta secou. Deve haver algum erro, consegui dizer, minha voz falhando. O soldado permaneceu inexpressivo. Não há erro, senhorita. O decreto foi assinado pelo próprio rei. Amanhã, ao amanhecer, um cavaleiro real virá buscá-la. Eu queria gritar, protestar, dizer que isso era ridículo. Mas antes que eu pudesse reagir, o soldado virou-se e saiu, deixando apenas o silêncio e o peso do pergaminho que eu segurava. Foi como se naquele instante minha vida tivesse sido arrancada de mim. Naquela noite, o jantar foi silencioso. Meu pai olhava para a comida sem realmente comer. Minha mãe chorava baixinho e eu tentava encontrar alguma saída. Mas não havia saída. Recusar não era uma opção. Deitei-me na cama sem conseguir dormir. O vento frio entrava pela janela, balançando as cortinas de leve. Olhei para o teto escuro e me perguntei se Gabriel sabia quem eu era, ou se eu era apenas mais um nome em uma longa lista de noivas escolhidas sem razão aparente. No fundo, algo me dizia que havia mais nessa história do que me contaram. Mas, quando o sol nasceu, o pesadelo apenas começou. O castelo surgiu no horizonte como um monstro adormecido. As muralhas de pedra escura se erguiam contra o céu cinzento, envoltas por torres pontiagudas que pareciam espetar as nuvens. A cada quilômetro que nos aproximávamos, meu coração apertava mais. Eu não sabia o que esperar. Durante toda a viagem, fui escoltada por cavaleiros silenciosos. Nenhum deles me explicou o motivo daquele casamento. Nenhum deles respondeu às minhas perguntas. Apenas cavalgaram, me deixando sozinha com meus pensamentos e meu medo. Quando atravessamos os portões do castelo, um arrepio subiu pela minha espinha. O ar era úmido, carregado com o cheiro de pedra fria e lareiras acesas. O som das patas dos cavalos ecoava no pátio de pedra, e vários criados pararam o que estavam fazendo para me observar. Eu me sentia um animal prestes a ser sacrificado. Então, um homem de postura impecável se aproximou. Seu rosto era rígido, marcado pelo tempo.
e suas vestes indicavam que era alguém importante. Senhorita Isabela, bem-vinda. Sou Eduardo, conselheiro real. O príncipe a aguarda. Meu estômago revirou. Eduardo me guiou por corredores infinitos, onde tapeçarias retratavam batalhas antigas e grandes conquistas. O som dos nossos passos parecia amplificado pelo silêncio do castelo. Finalmente, paramos diante de uma porta dupla de madeira maciça. Ele bateu 2 vezes. Entre. A voz veio do outro lado da porta, grave, mas sem emoção. Eduardo a abriu e me deu passagem. Respirei fundo e entrei. O salão era amplo, iluminado apenas por velas trêmulas presas a candelabros dourados. E diante da lareira, de costas para mim, estava ele. Gabriel. O príncipe virou-se devagar, revelando um rosto que era ao mesmo tempo belo e intimidador. Seus olhos eram tão profundos e escuros que pareciam enxergar através de mim. Seu maxilar estava tenso, sua expressão indecifrável. Ele me olhou por um longo momento antes de finalmente falar. Então, você é a mulher com quem serei obrigado a casar. Foi nesse momento que percebi. Ele me desprezava tanto quanto eu temia esse casamento. O silêncio entre nós era insuportável. Depois daquela recepção gelada, fui levada para um quarto luxuoso, maior do que toda a minha casa. Mas, por mais imenso e belo que fosse, ele me sufocava. Eu não estava ali porque queria. O jantar naquela noite foi um teatro frio. Gabriel mal olhou para mim, respondendo às perguntas do rei e do conselheiro Eduardo com monossílabos. Quando terminei de comer, levantei-me, sem sequer pedir permissão, e subi para o quarto. Eu precisava de ar. O castelo era um labirinto sombrio à noite. O vento passava assoviando pelas janelas, fazendo as chamas das tochas tremularem nas paredes de pedra. Enquanto caminhava pelos corredores vazios, uma ideia crescia dentro de mim. Eu precisava fugir. Se eu voltasse para casa, talvez minha família enfrentasse represálias. Mas algo dentro de mim gritava que era melhor encarar as consequências do que permanecer naquele castelo ao lado de um homem que claramente me desprezava. Naquela mesma noite, decidi que fugiria. Esperei até que o castelo dormisse. Peguei apenas o essencial e vesti roupas simples para facilitar a corrida. Meus pés descalços mal faziam barulho contra o chão frio de pedra. Desci as escadas com cautela, segurando a respiração a cada som estranho. O castelo parecia ter olhos por todos os lados, mas por um milagre, consegui chegar até os portões dos fundos sem ser vista. O problema era que o castelo ficava no topo de uma colina, cercado por uma floresta densa e traiçoeira. Mas eu não me importava. Melhor me perder na mata do que ficar naquele lugar. Atravessei os portões laterais e comecei a correr. As árvores pareciam se fechar ao meu redor. Galhos cortando meus braços e folhas secas estalando sob meus pés. O ar estava úmido e pesado, carregado com um cheiro de terra molhada. A noite era fria, mas o medo me aquecia. Eu achava que estava segura. Até ouvir o uivo. Meu sangue gelou. No topo de uma pedra, a poucos metros de distância, uma matilha de lobos me observava. Suas presas brilhavam sob o luar. Seus olhos refletiam fome. O líder deu um passo à frente, rosnando. Eu estava sem saída. Meu coração batia tão forte que doía. E então, antes que o primeiro lobo pulasse sobre mim, uma sombra surgiu entre as árvores, rápida como um raio. Ouvi o som de uma lâmina cortando o ar. O primeiro lobo caiu no chão assustado, e os outros recuaram. Quando percebi quem estava diante de mim, o medo se transformou em algo ainda mais aterrorizante. Gabriel. Ele segurava uma espada, a lâmina manchada de sangue. Seu olhar era sombrio, mas diferente do desprezo que vi antes. Ele estava furioso. Você tem ideia do que acabou de fazer? Sua voz era baixa, mas carregada de ameaça. Eu tremia, mas não era mais de frio. Ele avançou um passo, e só então percebi. Ele não estava usando casaco ou luvas. Saíra no meio da noite, sem preparação, para me encontrar. Ele veio atrás de mim.
o silêncio entre nós durou segundos, mas pareceu uma eternidade. Então, sem aviso, Gabriel embainhou a espada e passou os braços ao meu redor. Me pegou no colo como se eu não pesasse nada. Você não vai a lugar nenhum. Eu deveria ter resistido, mas meu corpo cedeu ao cansaço. Meu rosto encostou em seu ombro, e pela primeira vez, percebi que ele cheirava a menta e terra molhada. Naquela noite, ele me carregou de volta ao castelo sem dizer mais nada. Mas enquanto fingia dormir, senti quando ele ficou ao meu lado por um longo tempo, vigiando-me. E foi assim que descobri que, por mais que tentasse fugir, ele sempre viria atrás de mim. Depois da noite da minha fuga, algo mudou entre nós. Gabriel continuava frio e distante, mas eu percebia os olhares furtivos que ele lançava quando achava que eu não estava vendo. No café da manhã, enquanto Eduardo falava sobre os preparativos do casamento, notei sua mandíbula se contrair levemente sempre que meu nome era mencionado. Mas, apesar disso, ele nunca mencionou minha tentativa de fuga. Nem uma palavra. Eu, por outro lado, ainda me sentia prisioneira. O castelo era grandioso, mas sufocante. Havia regras para tudo. Onde eu podia andar? O que eu podia vestir? O que eu podia dizer? E foi por isso que, quando encontrei uma porta antiga no corredor leste, uma que parecia esquecida por todos, não resisti em abrir. O ar era diferente ali. Era como entrar em outro mundo. O castelo, sempre frio e escuro, escondia aquele jardim secreto, onde flores selvagens cresciam sem controle e uma brisa suave carregava o cheiro de rosas e jasmim. O sol se infiltrava por entre as copas das árvores, tingindo tudo com um brilho dourado. No centro, um pequeno mausoléu de mármore branco. Aproximei-me devagar, sentindo o peso daquele lugar. Havia algo sagrado ali. Algo que não deveria ser perturbado. E então, vi o nome gravado na pedra. Rainha Helena. Minha respiração falhou. Helena. O mesmo nome da minha mãe. Antes que eu pudesse processar aquilo, uma voz soou atrás de mim. Você não deveria estar aqui. Me virei tão rápido que quase tropecei. Gabriel estava parado na entrada do jardim, os olhos sombrios como nunca. Pela primeira vez, vi algo diferente nele. Uma sombra de dor, um fantasma do passado que ele tentava esconder. Ele não me expulsou. Não gritou. Apenas passou por mim e ajoelhou-se diante do túmulo. Seus dedos deslizaram pela inscrição na pedra, como se tocasse algo precioso. Você perdeu sua mãe. Minha voz saiu baixa, quase um sussurro. Ele não respondeu de imediato. Seu olhar estava fixo no nome gravado. Assassinaram ela. Aquela palavra atravessou o ar como uma lâmina. Senti um nó na garganta. O príncipe que todos temiam, que parecia feito de gelo, estava quebrado. Eu sinto muito. Ele se levantou devagar, e então fez algo inesperado. Ele olhou para mim, de verdade, como se visse algo além da garota que fora forçada a se casar com ele. Agora que sabe, vai me olhar com pena? Não havia arrogância na sua voz. Apenas um desafio velado, como se esperasse que eu dissesse que sim, que ele era um monstro. Mas eu não consegui, porque pela primeira vez vi o homem por trás do príncipe. E naquele instante, soube que Gabriel não era apenas um enigma a ser decifrado. Ele era um homem que carregava dores que ninguém via. Algo mudou depois daquela tarde no jardim. Gabriel não ficou mais gentil, nem menos frio. Mas seus olhos demoravam mais em mim. Sua postura rígida parecia às vezes hesitante, como se estivesse lutando contra algo que nem ele entendia. Eu também sentia essa mudança. Não era mais apenas medo ou aversão. Era curiosidade. Então, quando Eduardo anunciou que um baile seria realizado em homenagem ao nosso noivado, eu não soube dizer se estava ansiosa ou temerosa. O salão do castelo foi transformado em algo que eu só via nos livros. Lustres de cristal refletiam o brilho de centenas de velas, e as paredes foram adornadas com tapeçarias luxuosas.
O cheiro de flores e vinho se misturava ao perfume adocicado das damas que rodopiavam pelo salão. Eu me sentia deslocada. Meu vestido dourado era deslumbrante, mas ainda parecia um disfarce. Eu não pertencia àquele mundo. E então, ele chegou. Gabriel entrou no salão, usando um traje formal preto e dourado, os cabelos levemente bagunçados, como se não tivesse paciência para toda aquela encenação. Os olhares se voltaram para nós. O príncipe e sua noiva. Senti meu corpo tenso quando ele parou diante de mim, e sem dizer uma palavra, estendeu a mão. Eu pisquei. O quê? Minha voz saiu mais baixa do que eu pretendia. Ele não respondeu. Apenas ergueu a sobrancelha, como se me desafiasse a recusar. Meus dedos roçaram os dele quando aceitei sua mão. O toque foi quente, forte, muito diferente do que eu esperava. Ele me guiou até o centro do salão, e a música mudou. A primeira dança da futura rainha. Dançar com Gabriel era como andar sobre o fio de uma navalha. Cada passo, cada giro, era um jogo de controle e poder. Ele me segurava com firmeza, mas sem brutalidade. Seu perfume de menta e madeira preenchia meus sentidos, e por um instante, esqueci que o temia. Você está tensa, ele murmurou perto do meu ouvido. Você não me dá muitos motivos para relaxar, respondi, e pude jurar que um sorriso surgiu no canto de sua boca. Rodopiamos pelo salão, os olhares cravados em nós. Era a primeira vez que éramos vistos como um casal, e mesmo que tudo aquilo fosse uma farsa, por alguns segundos parecia real. A música desacelerou. Ele me puxou para perto. Perto demais. Seus olhos encontraram os meus, e dessa vez não havia frieza. Você me teme? Sua voz saiu baixa, rouca. Eu engoli em seco. Sim, mas não do jeito que ele pensava. Porque, pela primeira vez, o medo que eu sentia não era de que ele me machucasse. Era do que eu começava a sentir por ele. O baile foi apenas o começo. Depois daquela noite, algo dentro de mim mudou. Eu já não via Gabriel apenas como o príncipe frio que me desprezava. Ele continuava distante. Mas às vezes, quando achava que eu não estava olhando, seus olhos ficavam presos em mim por um segundo a mais. Ele não era indiferente. Mas mesmo sentindo essa mudança, eu sabia que havia algo muito errado com ele. Algo que ninguém falava. Algo que todos evitavam mencionar. E naquela noite chuvosa, eu finalmente descobri a tempestade e o segredo de Gabriel. O vento uivava pelas janelas do castelo, trazendo consigo o cheiro de terra molhada. Eu não conseguia dormir. Depois de me virar na cama por horas, decidi andar pelo castelo, tentando clarear minha mente. Os corredores estavam silenciosos, iluminados apenas pelas chamas trêmulas das tochas. E então, ouvi um barulho. Era um som abafado, móveis arrastando. Segui o ruído até a biblioteca. A porta estava entreaberta, e a luz fraca de velas dançava nas prateleiras repletas de livros antigos. Meus olhos se ajustaram à penumbra e, então, o vi. Gabriel estava diante da lareira, segurando um cálice de vinho, o corpo rígido, as costas tensas. Mas o que realmente me prendeu a atenção foi o que estava sobre a mesa ao lado dele. Um retrato. A pintura retratava uma mulher de cabelos longos e escuros, vestindo um manto dourado. Seus olhos eram gentis, mas carregavam algo familiar. Me aproximei, e quando Gabriel percebeu minha presença, ele não se virou. Você não deveria andar pelo castelo à noite. Sua voz era baixa, sem a arrogância de sempre. Havia algo quebrado nela. Aproximei-me mais, ignorando seu aviso. Quem é ela? Ele ficou em silêncio. Seus dedos deslizaram lentamente sobre a borda do cálice, como se estivesse pensando se deveria responder. Minha mãe. A confirmação foi um soco no estômago. Me lembrei do túmulo no Jardim Proibido. Do nome gravado na pedra. Rainha Helena. Gabriel continuou olhando para a pintura, como se ela fosse evaporar a qualquer momento. Eu era criança quando ela morreu. Ele continuou, a voz tensa.
foi assassinada. E até hoje, ninguém teve coragem de me dizer a verdade sobre quem fez isso. Minha respiração falhou. Agora tudo fazia sentido. O olhar vazio, a frieza, o desprezo por todos ao redor. Gabriel não nasceu assim. Ele foi moldado por um mundo cruel, engoli em seco. É por isso que você me odeia? Perguntei, tentando soar firme. Dessa vez, ele me olhou. De verdade. Eu não te odeio. Foram apenas 3 palavras. Mas naquele momento, pareceram mais intensas do que qualquer coisa que ele já tivesse dito antes. Depois daquela noite na biblioteca, algo dentro de mim nunca mais foi o mesmo. Eu via Gabriel com outros olhos, não apenas como um príncipe distante e inatingível, mas como um homem ferido. Alguém que por trás da arrogância escondia uma dor que ninguém jamais tentou curar. Mas isso não significava que ele me queria ali. Na verdade, ele parecia mais irritado do que nunca. Evitava-me pelos corredores, respondia-me com frases curtas e desaparecia sem explicação. Até que naquela tarde, o destino nos colocou frente a frente. E nenhuma fuga foi possível. O castelo estava silencioso, abafado pelo calor incomum do dia. Eu havia saído para caminhar pelos corredores quando ouvi vozes elevadas. Curiosa, segui o som até encontrar Gabriel no salão principal. Ele discutia com Rodrigo, o duque que sempre me lançava olhares estranhos. Ah, você precisa se livrar dela antes que seja tarde, Rodrigo disse, a voz carregada de veneno. Parei no meio do corredor. Eles estavam falando de mim. Gabriel, que normalmente controlava bem suas emoções, parecia tenso. Seu maxilar estava travado, seus punhos cerrados ao lado do corpo. Cuidado com suas palavras, ele advertiu, sua voz baixa, mas letal. Rodrigo riu. Não finja que se importa, Gabriel. Você a trata como uma obrigação. O casamento foi imposto a você. E todos sabem que, no final, você nunca a escolheria. Um silêncio pesado preencheu o ambiente. Eu sabia que Gabriel nunca quis esse casamento. Mas ouvir aquilo em voz alta, diante de outras pessoas, foi um golpe inesperado. Antes que eu pudesse pensar, entrei no salão. Então é isso que pensa de mim? Minha voz saiu firme, mas meu peito ardia. Os olhos de Gabriel encontraram os meus, e dessa vez, ele não fugiu. Rodrigo sorriu, satisfeito, e saiu, nos deixando sozinhos. O silêncio entre nós era sufocante. Você ouviu errado, Gabriel disse, finalmente quebrando a tensão. Soltei uma risada amarga. Ouvi exatamente o que precisava. Virei-me para sair, mas sua voz me parou. Eu nunca quis esse casamento. Fiquei paralisada. Aquilo doía mais do que deveria. Mas então, ele deu um passo à frente. E outro. E outro. Até que estávamos tão perto que eu sentia o calor de seu corpo. Mas agora, não consigo imaginar você longe de mim. Minhas palavras morreram na garganta. O mundo desapareceu. Gabriel levantou a mão devagar, como se estivesse me dando tempo para recuar. Mas eu não me movi. Seus dedos tocaram meu rosto, deslizando devagar até minha nuca. Meu coração martelava. Meus sentidos estavam em chamas. E então, ele me beijou. Foi um beijo intenso, carregado de tudo o que ele nunca disse. Raiva, desejo, necessidade. Não havia delicadeza, apenas urgência. Ele me puxou para mais perto, seus dedos apertando minha cintura. E eu cedi, porque pela primeira vez eu queria estar ali. Depois do beijo, nada voltou a ser como antes. Gabriel ainda era o mesmo príncipe de poucas palavras, mas agora seu olhar tinha um peso diferente quando pousava sobre mim. Havia algo novo em sua presença ao meu redor. Algo que me fazia prender a respiração sempre que ele se aproximava. Mas ao mesmo tempo que eu sentia essa mudança, sabia que havia algo errado. Os corredores do castelo estavam mais silenciosos do que o normal. Os criados sussurravam entre si quando eu passava. E sempre que eu cruzava com Rodrigo, ele me olhava como se já soubesse de algo que eu ainda não tinha descoberto.
O pressentimento de que algo estava prestes a acontecer me acompanhava como uma sombra. E então, aconteceu. Eu estava na sacada do meu quarto quando ouvi a batida na porta. Abri, esperando ver uma criada, ou talvez até Gabriel. Mas era Rodrigo. Antes que eu pudesse mandá-lo embora, ele sorriu, cínico. Se eu fosse você, desceria até a biblioteca agora. Sua voz era baixa, quase divertida. Acho que deveria ouvir o que o rei e Gabriel estão conversando. Meu sangue gelou. Havia algo em seu tom que me fez sentir medo. Por mais que cada fibra do meu corpo me dissesse para ignorá-lo, minhas pernas começaram a se mover sozinhas. Eu precisava saber. Desci as escadas em silêncio, meu coração batendo contra as costelas. Cheguei até a biblioteca e parei na porta entreaberta. As vozes estavam lá dentro. E o que ouvi fez meu mundo desmoronar. O casamento nunca foi para protegê-la. A voz do rei soou firme. A união era uma obrigação política, seu dever, Gabriel. Você sabe que ela nunca foi sua escolha. Meu estômago revirou. E Gabriel não negou. Eu sei. Minhas mãos tremeram. Eu tentei respirar. Tentei dizer a mim mesma que ele não tinha escolha. Que isso era um acordo maior do que nós dois. Mas doía. Mais do que deveria. Eu me virei para sair. Mas antes que pudesse dar um passo, a porta se abriu. Gabriel me viu. Seus olhos se arregalaram por um instante. Eu podia ver o desespero nele, o medo do que eu tinha acabado de ouvir. Mas eu não esperei para ouvir suas explicações. A dor foi mais rápida. Virei-me e corri. E pela primeira vez, Gabriel não me seguiu. Corri pelo castelo sem rumo. Os corredores pareciam mais longos, mais escuros. O ar pesado prendia-se na minha garganta, sufocando-me. Aquelas palavras ecoavam na minha mente como um martelo quebrando tudo que eu achava que era real. O casamento nunca foi para protegê-la. Foi uma obrigação política. E Gabriel, ele não negou. O pior não era saber que tudo tinha sido uma mentira. Era o fato de que eu havia começado a acreditar. Acreditar que talvez ele realmente se importasse. Acreditar que aquele beijo, que os olhares que trocávamos, que a forma como ele me segurava, eram mais do que uma farsa. Mas agora eu sabia a verdade. Isabela! Sua voz me alcançou antes que suas mãos segurassem meu braço. Quente, forte, como sempre foi. Mas dessa vez, eu não queria mais sentir. Me virei para encará-lo, e pela primeira vez, não havia medo ou hesitação dentro de mim, apenas raiva. Me solta! Minha voz saiu mais dura do que eu esperava, mas eu não me importei. Ele apertou os olhos, os lábios tensos, como se estivesse tentando encontrar as palavras certas. Você não entende. Soltei uma risada amarga. Ah, eu entendo perfeitamente. Eu sou só um dever para você. Um sacrifício pelo bem do seu reino. Gabriel fechou os olhos por um segundo, como se aquilo o ferisse. Quando voltou a me encarar, sua expressão estava sombria. Eu nunca quis te machucar, mas machucou. O silêncio caiu entre nós, e ele não tentou negar. Eu respirei fundo, tentando ignorar a dor no peito. Eu precisava sair dali. Eu vou embora. Agora. Ele ficou imóvel. O rei não vai permitir. Então me impeça, desafiei, os olhos cravados nos dele. Me tranque neste castelo. Me force a ficar. Faça exatamente o que todos esperam de você. Vi a batalha dentro dele. O homem que queria me segurar, me manter ao seu lado, lutando contra o príncipe que sabia que precisava me deixar ir. E então, depois do que pareceu uma eternidade, ele deu um passo para trás. Vá! Meu coração parou. Ele realmente estava me deixando ir? Ele engoliu seco, os punhos cerrados ao lado do corpo, como se estivesse travando a maior guerra de sua vida. Se esse é o seu desejo, eu não vou impedir. A dor em sua voz era real. E por um segundo, eu odiei ele por isso. Por me fazer querer ficar,
por me fazer sentir que talvez, só talvez, tudo isso fosse mais do que um jogo político. Mas eu virei as costas e fui. Eu fui embora. Caminhei pelos portões do castelo, sentindo o ar frio da noite envolver minha pele. Eu deveria me sentir livre. Afinal, Gabriel me deixou partir. Mas a cada passo que eu dava, meu coração doía mais. Eu me convenci de que ele não me amava, de que tudo não passava de um jogo político. Mas mesmo assim, as memórias nos perseguiam. O primeiro encontro, a noite no jardim, o baile, o beijo. E acima de tudo, a forma como ele me olhava quando achava que eu não estava vendo. Se ele não se importava, por que seu olhar dizia o contrário? Eu não sabia para onde ir. Meu lar já não era a vila. Mas o castelo tampouco era. Foi quando ouvi o som de cascos de cavalo ecoando pela estrada. Meu coração acelerou. Eu me virei antes mesmo de vê-lo, porque no fundo eu sabia quem era. E então, lá estava ele. Gabriel. Ele desmontou do cavalo, seu olhar cravado em mim. Dessa vez, ele não fugiu. Meu peito subia e descia, tentando absorver tudo. Você disse que me deixaria ir. Minha voz saiu mais fraca do que eu queria. Gabriel respirou fundo. Pela primeira vez, ele parecia vulnerável. Eu menti. Meu estômago revirou. Ele deu um passo à frente. Dessa vez, eu não recuei. Eu passei a vida inteira cumprindo ordens, aceitando decisões que não eram minhas. Mas quando você saiu, pela primeira vez, eu não consegui aceitar. Eu senti meu coração acelerar. O que você está dizendo? Estou dizendo que não me importo com o reino, com as obrigações, com nada disso. Se você não quiser mais esse casamento, eu aceito. Mas se houver ao menos uma parte de você que queira ficar... Ele hesitou. E então, disse as palavras que mudaram tudo. Escolha a mim, não como príncipe, como homem. O mundo sumiu ao nosso redor. E naquele instante eu soube. Não importava como isso havia começado. Não importava que foi um casamento forçado. Que ele lutou contra os próprios sentimentos. Que eu tentei odiá-lo. O que importava era que, no final, ele me escolheu. E eu também escolhi ele. Meu corpo se moveu antes que minha mente processasse. Em segundos, meus braços estavam ao redor de seu pescoço e nossos lábios se encontraram. Dessa vez, não havia raiva, não havia guerra, não havia hesitação, apenas amor. E foi assim que, de um casamento forçado, nasceu um novo reinado. Um reinado onde o amor venceu. E lembre-se, o amor nunca fica longe. Ele sempre encontra o caminho de volta.